Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre os tipos de indústrias a partir de duas diferentes classificações. Nós vamos analisar quanto ao ramo de atuação e em relação ao nível tecnológico. Bora pro vídeo! A atividade industrial, ela faz parte do setor secundário das atividades econômicas. Ela transforma a matéria-prima em mercadoria através do trabalho humano com o auxílio de máquinas. Uma das formas de classificar as indústrias é conforme o ramo de atuação. Então, elas podem ser indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias de base ou indústrias pesadas, são as responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, e elas então serão utilizadas em outros ramos industriais por outras indústrias. As indústrias de bens de produção, elas são divididas em dois tipos, em extrativas e em bens de capital. Essa indústria de bens de produção extrativa, ela extrai matéria-prima de ordem vegetal ou mineral, e a gente cita como exemplo, então, o petróleo, a madeira, o minério, o carvão mineral, entre outros. Já essas indústrias de bens de produção do tipo bens de capital, ela também pode ser chamada de indústrias de equipamentos, elas produzem, dentre outras coisas, equipamentos e máquinas para outras indústrias. Então, a gente cita como exemplo as metalúrgicas, as siderúrgicas, as petroquímicas. As indústrias de bens intermediários são aquelas indústrias que coletam as matérias-primas processadas pelas indústrias de base e produzem, então, algumas peças e equipamentos que serão utilizados nas indústrias de consumo. Por exemplo, peças de automóveis, máquinas e motores, computadores, etc. Já as indústrias de bens de consumo são aquelas indústrias que visam entregar um produto pronto para o consumidor final, ou seja, para a gente, consumidor. Então, elas têm a sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Essas indústrias de bens de consumo, elas são tão amplas que a gente subdivide ela em três categorias: em bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. A indústria de bens duráveis são aquelas que fabricam produtos não perecíveis, ou seja, são produtos que eles têm uma tendência a durar muitos e muitos anos. Então, por exemplo, a indústria automobilística, então a fabricação de automóveis, de móveis, materiais elétricos. Já as indústrias de bens semiduráveis são aqueles produtos com uma vida útil mediana. Então, eles não duram tanto, mas também não duram tão pouco. Como exemplos, então, telefones, roupas, sapatos. Já a indústria de bens não duráveis produz algumas mercadorias que são de consumo imediato, elas costumam ser perecíveis. Então, elas imediatamente acabam. Por exemplo, remédios, alimentos, entre outros. Uma segunda classificação das indústrias é em relação ao nível tecnológico. Então, a gente pode caracterizar indústrias tradicionais, indústrias modernas e indústrias de tecnologia de ponta. Já as indústrias tradicionais, elas utilizam pouca tecnologia, são pouco automatizadas, utilizam máquinas pesadas, exigem muita matéria-prima e energia, muita mão de obra, e a mão de obra não necessariamente precisa ser qualificada, ou seja, não precisa de pessoas com muito conhecimento. Qualquer treinamento para aquelas pessoas, para aqueles funcionários, eles conseguem exercer aquela função, operar aquelas máquinas. Então, a gente cita como exemplo as indústrias têxteis, de vestuário, calçados, metalúrgicas, siderúrgicas, entre outras. Já as indústrias modernas, elas utilizam alguma tecnologia. Elas são um pouco mais automatizadas, têm uma menor necessidade de mão de obra, mas essa mão de obra ela tem que ser qualificada. Então, os funcionários eles têm que ter algum nível de estudo, têm que ter conhecimento do seu ofício. Então, a gente cita como exemplo petroquímicas, fábricas de papel e de celulose e as montadoras de automóveis.
Já as indústrias de tecnologia de ponta, elas são altamente tecnológicas e sofisticadas. Elas estão em constante inovação, fazem grandes investimentos em pesquisa e têm uma necessidade de mão de obra altamente qualificada. Então a gente cita como exemplos a informática, telecomunicações, a indústria farmacêutica, biotecnologia, eletrônicos, aeroespacial, entre outros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no meu próximo vídeo. Beijo, até mais. Tchau!